Fala, galera! Estamos de volta, mais uma rodada, tá iniciando a segunda rodada. Eu e o Paulo aqui, ó, vamos analisar cada detalhe para vocês e vamos dar boas dicas. Venha com a gente. E aí, Paulo, como é que você tá para essa rodada? Vamos, mitada, né? Temos que imitar. A primeira rodada teve aquela osciladinha, o time favorito não venceu. Essa vai ser diferente, então vem aqui com a gente. Beleza, então chegue com a gente, assista o vídeo após a vinheta. Vamos lá, galera. Vamos agora, em forma de apresentação, passar os confrontos, detalhar quais os confrontos indicados, jogadores, os mais escalados, depois o campinho. Vamos lá. Antes de falar da rodada 12, eu queria mostrar um bom resultado que a gente teve. Esses são os dois times do canal, do plano de sócios, né? Um time fez 76 pontos com 8 cartoletas, o outro fez 70 com 7. Tá ótimo. Claro, teve imitada de 90, de 100 eu não vi, mas 90 teve, mas aí o cara me mostra uma cartoleta. Eu não troco minhas 8 cartoletas com 76 pontos por nada. E aí, pô, o que é que você acha? Também não troco, não. Todo cartoleiro sabe. Primeiras 3 rodadas, acumula dinheiro, faz ali o merchan e nas próximas rodadas você pensa em pontuação à torta direita, né? Isso aí. É engraçado que nós fizemos 76 pontos, com o Luciano fazendo 1 ponto, o Jadson fazendo quase 0 e o Juventude deu 2-0, então a gente podia ter ido bem melhor. Aqui foram as previsões nossas que deram certas, eu já falei no último vídeo. Os favoritos, eu sempre falo, esse canal aqui é análise aprofundada, favorito, quem fala é a casa de aposta, e o futebol nem sempre ganha o favorito. Então, se você escalar baseado no favorito, cara, não vai se dar bem. E olha, os favoritos falharam, Bahia e São Paulo falharam, saldo de gol. A gente previu que o Cruzeiro ia tomar gol, tomou, mas fez. Fomos com o Gabigol, o Everton. Palmeiras tem uma defesa muito sólida, mesmo Palmeiras, ou Botafogo jogando bem, né? Gerou bons scouts para o Everton. Reserva de luxo é a grande estratégia, a gente foi com o Gabigol. Então, a gente colocou um ataque caro, que ia pontuar, Luciano falhou, substituiu o Gabigol. A gente tinha falado sobre as fragilidades do Sport Vitória, a gente conhece bem, a gente é da região, a gente pode falar abertamente. Somos torcedores do Vitória, mas isso não impede na nossa análise fria sobre o Cartola. É assim que a gente vai ser. Tanto que a gente escalou o Jadson, porque sabia das fragilidades do Vitória para fazer gol. O Sport Vitória não fizeram gol, já era previsto e deram saldo de gol. Flamengo e Inter, eu falei, é um confronto equilibrado. A gente escalou o Wesley, sabendo que ia perder o saldo de gol, e perdeu, mas ele pontuou 5, não foi, Paulo? Exatamente, conseguiu entregar aí a média básica que a gente esperava, tanto do Hélio quanto também dos laterais da rodada. Exatamente. Se tivesse saldo de gol, estava 10 pontos. Então, a primeira rodada a gente abre com 2 jogos, 6h30, Corinthians e Vasco, Ceará e Grêmio. Corinthians e Vasco é um jogo que vai ter muita escalação, a gente vai ver. E depois, para fechar o sábado, Botafogo e Juventude. É um jogo especial aí que o Paulo vai fazer alguns comentários. Exatamente. Botafogo e Juventude, para mim, Botafogo ainda não é um time confiável, né, Sandro? A gente tem que falar aqui. Ainda tá um time que está se estruturando com o novo treinador, Renato Paiva. Perdeu na Libertadores no meio de semana, mas vinha de um excelente jogo contra o Palmeiras no início do Brasileirão, surpreendendo, inclusive 0-0. Se fosse para ter um vencedor, provavelmente seria o Botafogo, mesmo o Flaco Lopes tendo a chance ali cara a cara. É um time que tem um ataque muito posicional, mantém a ideia de valorizar a posse de bola, de amassar o adversário. Acho que esse retorno de Renato Paiva ao Engenhão, né, pela primeira vez ele vai estar no Engenhão comandando o Botafogo, acho que tem tudo para ser um time ali propositivo, com posse de bola, que pode ali ter bem scout no meio de campo, no setor ofensivo. Muita gente está indo de Hugo Jesus, né? Já falar um pouco sobre isso também. E o saldo de gol, o que é que você acha, Paulo? O Juventude, ele tem você viu que o Vitória, ele teve, cara, 30%, 30 e poucos por cento de bola, mas quando chegou foi letal. O que é que você acha? Eu acho que o Botafogo ainda é um time que não é confiável, mas se a gente for trazer, por exemplo, o jogo da estreia do Brasileirão contra o Palmeiras, que é um time que tira saldo de gol de muita gente, o Botafogo se comportou bem. Então, o Juventude, mesmo vencendo Vitória, o Juventude teve 2 a 3 bolas no jogo. Então, não é um time que produz tanta quantidade assim. Então, acho que pode segurar o saldo de gol. Boa. Então, vamos lá. Então, no domingo tem 7 jogos, né? Fluminense e Bragantino. Fluminense é um pouco incógnita, mudando o técnico.
Galo e São Paulo. Eu acredito no favoritismo do Galo. O Galo é muito forte em casa. E o São Paulo, cara, eu mostrei no último vídeo, ele é uma gangorra. Vence, empata, perde. Não é um time tão confiável. Mirassol e Fortaleza. Nós não sabemos como o Mirassol vai jogar em casa. Jogou até bem contra o Cruzeiro, né, Paulo? Sim, jogou bem. Fez gol. Eu vi o jogo e teve até chance de empatar, viu? Inter Cruzeiro, tá aí um jogo que tem um grande favorito, que é o Inter. O Cruzeiro tem um bom ataque, mas uma defesa não é tão boa, não é um time tão equilibrado. Nosso Vitória contra o Flamengo aí é o Flamengo grande favorito. E eu não acredito que o Vitória faça gol. Eu não acredito. Também acho. Esporte Palmeiras é uma grande incógnita, porque a gente não sabe qual é o time do Palmeiras. O Palmeiras jogou ontem, né? E o Esporte é forte, mas, como a gente falou, ainda tem falha no último terço. É um time que constrói, que propõe jogo, mas que falha bastante nas decisões. E o Santos não vamos saber a escalação, né, Sandra? Não Exatamente. Vamos ter a escalação dos dois. Como é um jogo domingo, eu não arriscaria muito nesse jogo, não. Eu não colocaria nenhum time. Já o Santos e o Bahia, apesar de ser domingo, e conhecer bem Rogério Ceni, o Bahia vai com time misto, com certeza, porque jogou ontem, né? Vai jogar, se eu não me engano, no meio da semana. Se eu não me engano, vai jogar no meio da semana, vai viajar para jogar na Libertadores. Então, ele não vai exigir tanto fisicamente do time. E ele tem banco, né? Ele tem o Nestor, tem o Eric, então ele provavelmente vai trocar bem o meio de campo. O ataque deve vir com o centroavante, me fugiu o nome, né? Do centroavante. William José. William José. Então, o Santos tem uma boa chance de ganhar. Aí está um pouco menor, mas você vê os favoritos pelas casas de aposta. Olha o Botafogo aí, Paulo, que você falou. Para mim foi uma surpresa. Eu não acreditava tanto assim no Botafogo, mas todo mundo está acreditando. Aí vem o Corinthians, Palmeiras. Sei não, Palmeiras com o Esporte. Vamos ver. Inter, como a gente falou, e o Flamengo. São esses realmente os grandes favoritos, seguindo ali o Galo e o Santos. Exatamente. A gente tem o Botafogo. Eu acho que também é muito pelo adversário, né? Se fosse, de repente, um adversário mais competitivo para o volume do Botafogo, poderia não ser tanto. Mas o Juventude, mesmo ganhando do Vitória, apresentou alguns problemas que o Botafogo pode explorar. Bem pontuado, Paulo. Perfeito. Aí a gente começa a abrir, eu esmicei um pouco de alguns favoritos, que a gente vai escalar alguns jogadores. A gente já falou, Bernabé, meio de campo pode ser o Alan Patrick, ataque do Wesley do Inter, por que não? Técnico, né? Contra o Cruzeiro. Tem muitos pontos positivos. Ele marcou gol nos últimos 10 jogos. Invicto a 10 jogos, no caso 11, que eu nem atualizei o jogo de ontem. Faz primeiro gol em 70% dos jogos. Então, ele tem muitos pontos positivos, enquanto o Cruzeiro sofre gols nos últimos 10 jogos. É justamente os opostos. Então, não precisa falar mais nada. Não vou me alongar. Já o Corinthians é muito forte dentro de casa, a gente já sabe. Porém, é assim, na minha opinião, ele peca um pouco na transição defensiva. Então, quando ele vai muito para o ataque, ele se expõe. E o Vasco tem um bom ataque. E o Verratti é monstro de cartola. Então, nos escanteios, bola parada, nos contra-ataques, quem sabe? E aí, o Vasco, ele cede muita finalização. Por isso que eu falei aqui, o Roberto é um grande nome da rodada. Ele, se não fizer, ele vai pontuar bem, porque o Corinthians chega, ele vai fazer muita finalização às 3 ou 4. Alguma opinião, Paulo? Exatamente. Acho que um dos maiores motivos da gente não ter confiança no saldo de gol do Corinthians, além de ser o Corinthians, é o Verratti do outro lado, né? Ele no jogo aéreo é, para mim, o melhor jogador do país na bola aérea ofensiva. Ele é incrível. E teve muita gente. Poucas pessoas escaladas se deram bem, porque ele imitou, né? Assistência e gol. Eu não confiaria, não, mas ele fez. O Vasco não é um time tão bom. É engraçado, né? Tava vencendo no último jogo, né? O Melgar, se não me engano, né? Lá fora, vencendo e cedeu empate no final. Então, é um time realmente que é meio... Não é muito confiável, né? É irregular, ele cede muito gol também. Aí, Fluminense e Bragantino, acredito que o Fluminense ganha, acredito, mas não sabemos. O Bragantino está muito fraco. Eu gosto muito desse confronto aí, Galo e São Paulo, hein? Eu gosto muito do Galo, do ataque, muito rápido, eu gosto. Transição, Rony é bom, chuta, eu chuta. Hulk, eu sou fã. E aí vai. Então, um time muito coelho, é um ataque fortíssimo. E a defesa boa, o Lianco. É um time que também se defende. O Cuca é um bom técnico, eu acho. E o Sport Palmeiras, todo mundo colocando o Palmeiras como favorito, mas é um time que a gente não vai arriscar muito. Os mais escalados, né?
A gente vê aí o Bruno Henrique, com certeza, contra o Vitória. Igor Jesus, né? Isso. Wesley, Vitinho, Léo Ortiz e Barbosa. A defesa é Botafogo e Flamengo, né? Acho que é o que todo mundo pensa que pode segurar o saldo de gol. Aí você tem no meio de campo, né, jogadores do Fluminense, o Arias, que aí já não acho tão interessante. Eu não entendi, confesso, o Gregory. Porque também o Gregory, na minha concepção, nunca foi jogador de Cartola. Deixa eu ver aqui a pontuação dele de média. Ele não aparece nem como os melhores 20 pontuadores de média básica no ano. Aliás, não, ele aparece sim, desculpe, perdão. Uma média básica dele é de 3 pontos nos jogos da temporada. Cara, 3 pontos. E ele comete muita falta, cartão. Amarelo, né? Eu não vou gastar minhas cartoletas com ele, não. Se eu gastar é com o Savarino e olhe lá. É um volante que não pisa tanto na área para fazer gol também. Perfeito. Ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro depois dos zagueiros. Então, e aqui são alguns nomes. O Hugo do Corinthians acho que não joga, é o outro goleiro. O Everson do Atlético, o Santos, Fluminense. E nem o Rocher do Inter está machucado, né? É o reserva que está com uma cartoleta muito interessante. Lateral, eu só vou começar pelo primeiro aí. O Bernabé é muito bom, né? Os zagueiros Léo Ortiz, Lianco, Vitão do Inter são os favoritos. Exatamente, boas peças. O meia, por incrível que pareça, Baralhas do Vitória, sim. Ele é o melhor média básica de meias do Brasil na atualidade. E ele está muito bem no Vitória. Apesar do Vitória vive um mau momento no ataque, mas o Vitória é um time que defende até razoavelmente bem e ele tem uma pressão razoavelmente boa. Ele produz, né, Paulo? Uma boa média no ataque, porém, no último terço falha muito, com cruzamentos errados, passes errados, Janderson principalmente tomando decisão. Então, realmente, para fazer gol é difícil. Mas para construir e marcar, o Baralhas é monstro. Scarpa e Garro, hein? Rivera do Esporte tem até um exemplo engraçado. Ele é um dos maiores roubadores de bola, realmente, do Brasil, mas a avaliação inclui o Campeonato Pernambucano, que é muito fraco. Então, é uma incógnita ainda. E outro, é o jogador mais barato. Se você colocar ele, você fica sem banco. Então, eu coloquei aí. Cabe só no considerar se você não tiver cartoleta de jeito nenhum. Ele, se não me engano, é 1,5. É muito barato, mas você vai ficar sem reserva. E os atacantes tem vários, hein? Tem muitos. E é onde a gente vai colocar o reserva de luxo. Isso que a gente vai ver qual vai ser. Mas Guilherme, Rony, Yuri Alberto, pode ser Cano. Pedro, eu acho que não joga. O Flamengo joga, Paulo? Eu acho que não sei, não tenho certeza. E o Coelho do Atlético. Tem chance relacionada, mas acho muito difícil. Ele vem de contusão, né? Agora, galera, vamos ao que mais importa. Vamos ao nosso campinho, armar o nosso time que vai imitar. Acredite, esse canal conhece. É isso, galera. A gente vai começar já com a nossa base sugerida e a gente não abre mão desses jogadores. Avaliando a questão do custo-benefício, da valorização. O goleiro do Inter é bem interessante. Tem a probabilidade de saldo de gol alta e ele é barato. Eu não abro mão. Você vai ver que vai faltar cartoleta. Essa rodada está bem complicado. Primeiro que os atacantes são caros, os bons, e o meio de campo você não tem muita opção. A gente começou com um cara caro, Scarpa, mas ele produz bastante. Mínimo para valorizar 10. Mas ele foi bem na primeira rodada, ele deu assistência. Então, mesmo que ele fizer menos de 10, ele tem uma tendência a não perder muita cartoleta. Então, essa é a nossa sugestão. Vamos lá, Paulo. A gente começa agora colocando os outros 6 faltantes. E sim, a gente botou Renato Paiva. É um técnico bom, barato e que foi bem na última rodada. Então, é uma boa estratégia. Vamos começar pela zaga, pelo ataque? Você que manda. Vamos pela zaga para fechar aqui o quarteto de Léo Ortiz e Bernabé, que está nos mais escalados. Tentar economizar, porque vai faltar no ataque. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos, então, começar com os mais baratos. Lá embaixo tem o Lianco do Atlético, do Galo. Só que a gente está fugindo do saldo de gols prováveis, que são, né, Botafogo e Flamengo. A gente já botou Léo Ortiz, né? Mas não vamos dobrar o Flamengo, eu não dobraria. Tem o Lianco lá embaixo, eu acho que ele custa... É mais... Cadê ele? Júnior Alonso, que está provável. O Lianco aqui, 7 cartoletas. Essa média básica é interessante, né? O Lianco é bom. Eu botaria, vamos ver se falta. Coloca. E vamos ver um lateralzinho barato. A gente, nas nossas indicações, e o melhor média básica do Brasil é do Frágil Vitória Jamerson. E é barato. Pode ser uma boa peça.
Fez 6,70 sem saldo de gol. Sem saldo de gol. Monstro, monstro. E no Vitória ele vai para cima, ele bate falta, né, Paulo? Pode bater uma falta, ele rouba a bola. Saldo de gol, não acredito, pessoal, não acredito. Vitória vai tomar esse Outra peça. Diga aí. Outra peça interessante que sempre garante também sua média básica é esse aqui, ó. Juninho Capixaba. Mas ele tá mais caro, né? E valorizou, foi bom. E aí, Jamerson ou ele? Vamos ver os mais baratos que Jamerson, não tem opção boa, né? Não tem muita opção. Matheus Bahia do Ceará. Até foi bem, valorizou, 2,51. Pode conseguir o saldo de gol. Vamos botar ele, deixa ele na manga. Vamos botar Jamerson e vamos ver se falta, senão a gente bota Matheus Bahia. Então, o Jamerson a gente está indo por estratégia de cartoleta, tá, pessoal? Porque realmente não é das primeiras opções. Meio campista. Mais difícil. Vai lá para baixo, eu iria começar de baixo para cima. Tem que economizar para ir no ataque fervendo. Olha como eu falei, Oliveira. Seria uma boa opção. Ele é baratíssimo, né? Mas não tem reserva. O problema é esse. Vamos subir. Tem reserva, exatamente. O Jadson contra o Botafogo, acho que vai ser uma boa opção. Patrick de Paula. Eu pensei no Patrick de Paula, cara. O que é que você acha? Tem feito gols já no Carioca. Tem feito gols. Eu botaria ele, viu? Botafogo, você disse que tá jogando, que jogou bem, jogando em casa. Ele está se destacando. Eu colocaria ele, sim, como um bom e barato. E que valorizou na última rodada. Esse é um conceito, pessoal, que é interessante na decisão. Exatamente. Olha o Baralhas. Olha ele. Detalhe que para Baralhas serve a valorização da primeira rodada. Boa, exatamente. Porque ele vai estrear. E a valorização da primeira rodada, pessoal, como é o mínimo para valorizar dele? Você tira 60%, então ele valoriza com 3, muito pouco. E aí você já coloca da diferença de pontos com o custo dele. Se ele fizer, por exemplo, ele custa 6, né? Se ele fizer 9 pontos, 7, você diminui e tira 30%. Então, a possibilidade de valorizar uma cartoleta dele é bom. Sobrou quanto para o ataque? Opa, 31, sobrou muita grana. Isso é bom. A gente pode voltar para mudar. Vamos começar pelo segundo atacante? Certo. O Hulk, eu sou fã do Hulk, mas nesse caso, né, Paulo? Ele está muito caro e o mínimo para valorizar está mais de 14. Não vale a pena. Não vale a pena. Exato. O Veguete joga fora de casa. Seria uma boa, mas... Eu gostaria de ir com o atacante do Galo. Ou o Rony, ou o Coelho. E aí? Boa dúvida. Eu acho interessante colocar... A gente está pensando em ir para o Guilherme dos Santos, falar logo, né? E que eu acho interessante colocar ele como uma reserva de luxo. Então, vamos gastar a cartoleta e o Guilherme é barato. Então, se a gente coloca Guilherme, gente, no ataque, isso aí para entender, isso é interessante. Aí, olhe quem vocês vão botar para os reservas. Desce aí, Paulo. Plata, Eric Pulga, que não deve jogar no Bahia. Se jogar, vai jogar meio tempo. Gustavo Mosquito. Cara, você fica sem... Janderson, que pode até meter seu gol, mas você fica sem opção. Então, por isso, não economize no ataque, porque você fica com reserva de luxo sem opção. Concorda, Paulo? Concordo 100%. E a dúvida do nosso ataque do Galo, Coelho? Vamos ver quem mais valorizou. A decisão vai ser de valorização, Rony. Ele fez 2 pontos de valorização, apesar de ser mais caro, mas ele tende a gerar um scout melhor e valorizar mais, né? Vamos botar ele. Olha o Wesley aí, hein? Ou o Igor Jesus. Para mim, é entre esses dois. Rapaz, acho que Igor Jesus tem um confronto mais acessível. Também. Boa. E ele valorizou na última rodada e o Wesley não. Então, isso já conta como ganho de cartoleta para a próxima. Assim ficou nosso time. Porém, a gente está chamando a atenção um ponto, né? O Vitória, que é realmente um confronto desfavorável quando o forte Flamengo tem 2 peças. Eu trocaria uma, o Jamerson, né? Porque a gente pode perder saldo de gol e vai lá que se ele não jogue bem, a gente pode começar a perder. E um bom lateral que gera scout, pode gerar assistência e pode gerar saldo de gol, Mateuzinho. Então, ficou legal, ficou o Inter dobrado. É bom não dobrar 2 times, eu acho não legal. O Flamengo pode ter saldo de gol, o Galo talvez também, e o Corinthians acho difícil, mas Mateuzinho gera bem muito scout, né, Paulo? Exatamente. Acho que ficou equilibrado, ataque bom com Rony, Yuri Alberto, Igor Jesus.
Baralhas, Patrick de Paula Scarpa, Mateuzinho, Lian Cortiz e Bernabei, Anthony e Renato Paiva. Chegou agora o nosso banco, né, Sandro? Isso, vamos começar logo pelo ataque, que a gente já volta ao nosso reserva de luxo, que é o Guilherme, que fez 7 pontos, sem gol, sem assistência. Monstro. E na Vila Belmiro vão amassar o Bahia, né? Eles perderam na primeira de virada, então eles vão estar com. Bota logo o reserva de luxo, Paulo, se você já conseguir. Boa. Então tá aqui. Bom, diga, ia falar alguma coisa? Não. Vamos com meia? Tá bom. Vamos lá, meia. Você vai ver que tem pouca opção, rapaz. Tá difícil. Meia, tá aí. Meia e zagueiro, esse ano tá osso. Olha para isso, cara. Olha para isso, velho. Bota o Rivera para roubar Rivera. a bola. Quem sabe faz um confronto bom, né? Zagueiro também tem pouco. Zagueiro e meia, cara, esse ano. Como a gente tá ruim de zagueiro, não tem zagueiro que faça gol, não tem zagueiro que roube bola. Juninho, do Inter? Boa, sim. Saldo de gol. Boa. Também não tem tantas opções, né? Da lateral, aqui a gente pode colocar dois jogadores, né? O Jamerson ou o Capixaba? Prefere o Jamerson? Vamos botar o Júnior Capixaba, já que ele tá. Ele tem. Sempre entrega a média base. Mesmo que. Acho que o Fluminense faz gol no Red Bull, mas ele vai entregar 5, 6. Como foi, né? Nessa última rodada. Exatamente. E no gol só sobrou Muralha. Mas o Anthony vai jogar porque o titular tá machucado. Então vai ser Anthony mesmo. Pelo menos isso. Que ele jogue, pelo amor de Deus, porque o Muralha mais joga dentro de casa, né? Vamos ver. Então, assim ficou nosso time, né? Tá bom, cara. Vamos imitar, Paulo. Vamos imitar a escalação fechada. O banco de reserva só para a gente trazer Muralha, Capixaba, Juninho, Rivera e Guilherme, que vai ser o nosso reserva de luxo. E viemos e convenhamos, né? Tem grande chance de entrar nesse time. Quem pode falhar é o Rony, Igor Jesus. E o Roberto, eu acho que vai gerar bons scouts. Um golzinho ele deixa, ele marca, cobra pênalti. Ele é muito bom jogador, eu gosto. É isso aí, pessoal. Venha com a gente para finalizar, falar do nosso plano de sócios. Chegue junto, veja nas descrições. É um plano que o pessoal está gostando bastante. Engraçado, tem 3 tipos de plano. Todos os 3 tipos têm o mesmo acesso ao conteúdo, porém o que diferencia o mais barato, que pelo Pix está R$50, eu estou fazendo essa promoção, né? O intermediário ganha um boné. Muita gente não gostou do boné, pô, tá bonito, cara. Mostra aí, ó. Porra, boné estilo, com totem bonito. E o mais caro é o mais escolhido. Paulo, 70% dos sócios estão escolhendo a consultoria individualizada. Então, eu estou tendo trabalho de final de semana de ficar conversando, mas, cara, eu fico muito feliz porque você é muito legal você contribuir para o cara ficar feliz. Pô, Sandro, aquela dica. Eu me lembro na rodada passada, um dos sócios que botou o Wallace. Eu falei, cara, você vai botar o Wallace do Cruzeiro? Tira esse cara. E eu falei, bota o cara do São Paulo, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo fez quase 10 pontos. Então, essas dicas nossas são muito valiosas, baseadas nas análises do nosso Paulo analista, profissional de desempenho de futebol, conhece muito e acompanha, dedica a vida, o tempo dele inteiro. Ele, no off aqui, estava falando detalhes, que estava machucado, que aconteceu isso. A gente falou da partida ontem. A gente respira futebol. Chegue mais, acredite no canal. O canal já tem quase 4 mil inscritos, do 0 aos 4 mil. Eu não tinha nenhum seguidor. Paulo tinha bastante, Paulo é conhecido, mas não como um analista de Cartola. Então, a gente está lançando esse canal para revolucionar esse Cartola. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo live com Caioba, o nosso Caio lá da Globo, né? Não, Paulo? Fecha aí, Paulo. Exatamente. Eu agradecer a todo mundo que está aqui. Né? Fiquem atentos nos conteúdos do canal. Sempre a gente vai estar trazendo aqui o máximo que a gente puder de todos os times, análise individual, análise coletiva e tudo para que você, cartoleiro, possa mitar nessa rodada. Como o Sandro Brooks falou, conheça o plano de sócios aqui do canal para você ter acesso garantido à mitada no Cartola. É isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço. Vamos mitar, galera. Venha, pai.